Bom dia! Gente, vocês não acham que as mulheres são muito complicadas e os caras são muito mais de boa? Cuidado, hein? Nesse vídeo, a gente vai entender: o que é pick me, como que aos poucos a misoginia pode ser internalizada no nosso coração e como que a gente perde, às vezes, de se unir com mulheres incríveis, mulheres de Deus, mulheres fortes, que podem nos ajudar na nossa caminhada. É claro que existe mulher ruim, gente. Com certeza. Que nem existe homem ruim, criança ruim. Existe todo tipo de gente má e perversa. Mas também a gente não pode generalizar. E também não se assusta com a palavra misoginia. Calma, calma, calma. O que é misoginia? Quando a gente odeia as mulheres. Isso pode acontecer sem querer no nosso coração? Pode acontecer, sabia? Porque o mundo odeia as mulheres. Desde o princípio, quando Eva desobedeceu, o castigo foi para a serpente que haveria contenda entre ela e a mulher. Então o diabo odeia as mulheres. E o que ele mais quer é que a gente se odeie também, porque aí o trabalho dele fica muito mais fácil. Gente, quando tem mulheres de Deus unidas, quando tem mulheres unidas, as coisas acontecem muito rápido e muito assim, porque mulher sabe fazer acontecer, gente. Homem sabe também, mas mulheres unidas, quem é mulher sabe. A gente corre atrás e a gente faz coisas tão legais. O trecho que eu quero falar com vocês sobre Lia e Raquel. Como é um trecho grande, que nem o do episódio anterior, que é Gênesis 29 e 30, e tem várias outras partes da Bíblia também, várias outras partes do Gênesis, a relação entre Lia e Raquel. Então eu vou ler só esses trechinhos pra gente comentar muito e entender como que as mulheres podem se unir para fazer coisas incríveis e maravilhosas diante de Deus, entregar para Ele coisas perfeitas. Perfeitas assim, na medida do possível, amém? Então, primeiro, Gênesis 29, 30 a 35. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que lhe era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. E de novo engravidou. E quando deu à luz mais um filho, disse: Agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: Desta vez louvarei ao Senhor. E assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Essa é a parte em que Jacó é enganado, porque ele amava Raquel, ele amava uma das filhas de Labão, e Labão era um sem vergonha, enganador, assim como o próprio Jacó, que enganou o irmão para conseguir a maior parte da herança. E tudo por dinheiro, será? Não sei. Ele gostava de uma bênção, né? Mas pode ser que seja só por dinheiro, viu? Mas talvez não, senão Deus não tinha escolhido ele, né? Sabia que ele era ganancioso e safado em alguns momentos, mas ele viu lá dentro que tinha alguém em quem poderia habitar o Espírito de Deus para fazer coisas maravilhosas. E Jacó, quando ele era mais novo, ele fugiu da casa do pai dele, porque ele tinha enganado o irmão e o irmão queria matar ele, né? Ele fugiu para a casa do tio, que era Labão, e lá ele conheceu a filha de Labão, que era Raquel. Raquel era linda, maravilhosa. Aquela mulher que na escola todos os garotos querem ficar com ela. E ela não é tão inteligente assim, mas ela é muito linda. Às vezes ela é inteligente, mas ela se faz de não tão inteligente assim, porque os homens no ensino médio, eles não gostam tanto assim de garotas inteligentes. A maior parte, gente, eu tô falando da maioria. Claro que existem homens maravilhosos no ensino médio, mas é muito raro. Porque é todo mundo jovem, né? Tanto as mulheres quanto os meninos, eles são bem imaturos. E aí, essa Raquel, ela era a mais top de todas. E aí, Jacó se apaixonou por ela. E Lia era a irmã feia dela. A irmã feia e que Deus amava, essa irmã dela. A mãe, a maior recompensa que ela tinha era o amor de Deus
porque, gente, ser feia é muito complicado. Quando você é feia, as pessoas ignoram você. As pessoas te tratam com desrespeito. E as pessoas levam os seus erros em consideração muito maior do que se você fosse bonito. Eu sei disso porque eu já fui muito feia. Hoje eu não sou a pessoa 10/10, mas eu sei que eu não sou mais feia como eu era, porque do jeito que eu era feia, as pessoas me tratavam muito mal. E elas me ignoravam. Por quê? Por causa da minha feiura. E porque eu também não tinha segurança. Às vezes você ser seguro, mesmo sendo feio, você consegue mais coisas do que uma pessoa que é feia e insegura. Mas quando você é bonito e seguro, nossa, você consegue muitas coisas. E quem tá falando que não é verdade, tá mentindo. E ali ela era feia. Ou ela tinha olhos fracos. Não lembro exatamente o termo que tá escrito, mas a Raquel era muito mais bonita. E o Labão, ele enganou Jacó. Enganou Jacó por quê? Porque a Lia era mais velha. Então ele entregou a Lia primeiro para Jacó, porque na festa de casamento, em que ele prometeu Raquel, Jacó devia estar mamado, devia estar muito bêbado, e aí ele não enxergou a mulher com quem ele se deitou na noite de núpcias. Porque lá naquela época, a noite de núpcias acontecia na hora da festa, né? Foi obrigado a se casar com ela, né? Porque senão ela ia ser desonrada e tal. Ele poderia fazer um escândalo, mas ia ser bem, bem ruim. Não ia pegar muito bem pra ele. Então ele acabou sendo enganado e foi obrigado a ficar com a irmã feia. Sendo que ele amava Raquel, ele pediu Raquel, a ele foi prometida Raquel, e aí ele se viu com Lia. Gente, eu vou ter que passar um pano pra Jacó. Se você fala que Jacó era um sacana, que tratava Lia mal, porque ele era uma pessoa horrível, gente, imagina se você fosse obrigado a se casar com uma pessoa que você não ama. Depois de ter sido assim, depois de você criar sonhos e chegar no dia do casamento, você vai se casar com aquela pessoa que você ama e no outro dia você é obrigado a ficar com uma pessoa que você não ama, que você não gosta, que você não quer perto. Eu acho que ele deve ter gerado uma aversão nele, que eu não sei como que ele lidou com isso ao longo dos anos, mas mano, coitado, né? Ele foi enganado. Então, da mesma forma que ele enganou o pai dele, fingindo que ele era o irmão, ele foi enganado. Uma coisa de irmãs, né? Triste. E pensa em Lia também. Gente, eu queria saber o que se passou na cabeça de Lia naquela época. Eu não sei se ela foi obrigada pelo pai a fazer isso, se ela gostava muito de Jacó. Pode ser que ela tinha uma paixão secreta, né, por Jacó, e aí ela achou que talvez se casando com ele, Lia percebeu o quanto ela era legal, mas isso não aconteceu. E aí ela se deparou com uma situação em que ela estava casada com um homem que não a amava. E aquele homem desejava Raquel, a irmã dela. E aí Labão falou, ó, beleza, eu te entreguei a Lia, mas espera uma semaninha e aí eu te entrego a Raquel de novo, beleza? Fica aí com a Lia e você vai ter 2 esposas, vai ser top. E fazer o quê? Ele ficou com essa situação, esse abacaxi em suas mãos, tendo sido obrigado a se casar com 2 mulheres, sendo que ele só queria uma naquele momento. E aí, cada uma dessas irmãs tinha servas também, né? Então ele acabou ficando com essas servas por uma questão de filhos, que nós vamos entrar agora. Porque Lia, ela engravidava igual coelho. Ela tinha muitos filhos, porque Deus enxergou que ela era desprezada. Então ele deu um presente para ela, que é o de aceitação social. Gente, quantas mulheres são aquele modelo de mulher que a igreja vai apontar e falar: meu, isso aí é uma mulher nota 10. Isso aí é uma mulher casada, fiel, trabalhadora nem sempre, né? Que fica em casa cuidando dos filhos. Essa é a melhor de todas. E que tem muitos filhos. Uau, essa é uma mulher que merece a graça de Deus, amém? E as outras mulheres, coitadas delas, que elas lutem, vocês que lutem para conseguir a aprovação da sociedade para ser considerada uma mulher de Deus, ok? Então Deus viu que ele era desprezada e ele deu esse prestígio social para ela de dar à luz filhos e filhos homens, que era uma coisa assim prestigiosa naquela época. Se você tivesse filha mulher, legal, mas filho homem, ele trabalhava, ele
ele levaria o nome da família adiante, ele levaria a herança adiante. Então, era disso que aquelas mulheres precisavam naquela época: filhos homens e maridos. E nada contra, mas nada a favor também. Por quê? Mulheres, diante de Deus, são amadas por Deus. E Jesus, ele, hoje em dia, eu posso dizer, eu sendo uma mulher solteira, que Jesus é o meu marido. Uma mulher que é divorciada pode falar, Jesus é o meu marido. Uma mulher viúva, ela pode falar isso também. Mas, será que a igreja reconhece dessa forma? Ou será que a igreja enxerga essas mulheres com um pontinho de prestígio a menos? E que talvez elas não estejam fazendo a coisa certa o suficiente para ter um marido. Tipo, você é uma mulher de Deus, amém. Mas e quando você vai casar? Ou é divorciada? E quando você vai voltar com seu marido? Porque se você casar com outro, você tá em adultério, né? Como as pessoas falam. Tem, assim, dedos prontos para acusar todas essas mulheres que não estão nesse padrão. E isso pode gerar um tipo de competição entre as mulheres. Porque a mulher casada, ela vai pensar assim, eu sou melhor do que a outra. E às vezes ela tá num relacionamento tóxico. Às vezes ela tá num relacionamento em que ela apanha, é traída, é massacrada, destruída. Tudo por uma questão de escolha de um marido horrível, quando ele demonstrou todos os sinais de que ele não era uma boa escolha e ela decidiu se casar com ele mesmo assim. E aí ela permanece nesse relacionamento só para ela manter essa posição de mulher casada e honrada, que a igreja idolatra. Mas Deus talvez não esteja tão feliz assim com aquela situação, porque ela levanta uma hipocrisia. O quê? Uma imagem perfeita de mulher que não é atingível porque ela não é real e aquela mulher ela não tá vivendo o propósito do Senhor para ela no seu ápice, mas ela permanece naquela situação para mostrar para as outras mulheres como é que se deve viver. E é isso que se encaixa naquele conceito de pick me. Pick me é o quê? Minha escolha. Então, tem mulheres. Eu não tô falando que o casamento é errado, gente. O casamento é uma bênção. O casamento é maravilhoso. O casamento é uma coisa tão sobrenatural que tem um mistério nele. Porque Jesus ele vai se casar com a noiva, que é a igreja. E o relacionamento entre um homem e uma mulher no casamento é uma coisa, assim, que deve ser é uma coisa sagrada, que deve ser observada com muito cuidado, com muito respeito, com muito amor e submissão à palavra de Deus. Mas não é isso que acontece em muitos casos, e é sobre isso que eu tô falando. Não tô falando que abaixe o casamento, destruam o patriarcado. Não, eu não tô falando isso. Porque eu não concordo com isso. E aí, essas mulheres que são, entre aspas, pick-me's, as mulheres me escolham, elas sempre querem estabelecer que elas são as mulheres mais legais porque elas merecem ser escolhidas. Ou seja, eu sou uma mulher casada. Ai, eu adoro limpar as coisas para o meu marido. Eu amo que o meu marido chegue em casa com a comida pronta, que sei lá o quê. Como se isso tornasse ela superior às outras mulheres que não têm aquilo que ela tem. Então, o erro não está nela querer agradar o marido dela, mas nela achar que ela agradar o marido dela torna ela uma mulher melhor e mais amada e agraciada por Deus do que todas as outras. É essa a diferença. Então eu posso fazer várias coisas boas, mas elas serem completamente ruins, porque elas revelam aquilo que está dentro do meu coração e o desejo que eu tenho de agradar os outros e de ser reconhecido por eles, e não em agradar a Deus verdadeiramente. E por que eu tava falando de Lia e de Raquel sobre isso? Porque a Lia e a Raquel, elas não foram culpadas da situação em que elas foram colocadas, mas elas se viram obrigadas a competir. E elas não assim, competir era a última coisa que elas precisavam fazer naquele momento. Uma precisaria apoiar a outra, para elas viverem aquilo que Deus tinha para elas dentro da situação em que elas estavam vivendo, que elas não tinham muito o que fazer. Ela, eu vou queimar o meu sutiã, nem tinha sutiã. Eu vou queimar o sutiã e eu vou matar Jacó e Labão vai conhecer a fúria das mulheres. Gente, elas não tinham nenhum apoio, não tinha uma estrutura que apoiasse as mulheres, uma rede de apoio. Mano, se ela saísse da família dela, ela tava totalmente lascada. Então, se ela tava naquela situação, ela tinha que, assim, tirar o melhor daquilo, o melhor do que ela poderia. E elas não fizeram isso. Elas viveram muitos anos competindo uma entre a outra. Olha só. Gênesis 31 e 2. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei.
E Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? A Raquel, ela idolatrou aquilo que Lia tinha. Assim como Lia idolatrava aquilo que Raquel tinha. Raquel tinha o amor do marido e Lia tinha filhos e reconhecimento e prestígio social. E Raquel, a gente analisando a história dela ao longo da Bíblia, a gente percebe que ela era uma mulher gananciosa e ambiciosa, porque ela pegou os ídolos do pai dela, que dariam garantia da herança em dobro para ela. O filho que tivesse aqueles ídolos teria. Então ela era parecida com Jacó. Eu acho que Jacó gostou dela porque eles eram parecidos, né? E ela queria aquilo que Lia tinha. E Lia queria aquilo que Raquel tinha. E elas brigavam sem parar, porque nenhuma das duas tinha aquilo que elas queriam, que era satisfação plena. Porque se Lia tivesse o amor de Jacó e Raquel tivesse filhos, elas não estariam satisfeitas de qualquer forma. E elas nunca conseguiram aquilo que elas queriam. A Raquel, ela teve 2 filhos, ela acabou morrendo, dando à luz o segundo filho, e ela não conseguiu viver a maternidade com tanta plenitude quanto outras mulheres viveram, porque ela teve um filho, que foi o José, e aí José foi morto, entre aspas, pelos irmãos, que ela entendeu que ele tinha sido morto, né? Ela não chegou a ver ele, ver o que tinha acontecido, que ele tinha virado um grande governador e tal. Ela perdeu a vida dela, dando à luz o segundo filho, então ela não conseguiu viver em plenitude a maternidade. Talvez as pessoas apontassem e falassem, coitada dela, o único filho que ela tinha morreu e ela não consegue ter outro. E aí ela teve outro e aí ela morreu. Nossa, gente, isso é muito triste parando pra pensar agora, né? Coitada da Raquel. E ali ela nunca conseguiu o amor do marido dela, né? Porque até quando Jacó foi encontrar. Quando Jacó encontrou Esaú, depois de muito tempo, ele ficou com medo, né, de Esaú, porque Esaú era o irmão dele que ele enganou e ele tinha uma promessa de morte ainda, né? E aí, quando ele foi encontrar Esaú, ele organizou as mulheres dele de acordo com o amor que ele sentia por elas. Ou, assim, a menor tristeza que ele ficaria se ele perdesse aquelas pessoas. Eu entendo assim, né? Porque ele colocou primeiro as servas com os filhos, e aí depois ele colocou a Lia com os filhos, e depois ele colocou Raquel. Então, ele não se importava se Esaú matasse primeiro aquelas pessoas, e ele deixou Raquel por último, que era a pessoa que era mais cara para ele. Então, coitada da Lia. Também, ela, assim, foi muito triste. Mas, quando ela teve o quarto filho, ela teve finalmente o reconhecimento de que ela não teria esse amor de Jacó que ela estava esperando. Olha o versículo. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. E assim deu-lhe o nome de Judá, que é a linhagem que deu à luz Jesus Cristo. Então, o leão da tribo de Judá é Jesus, né? Porque de Judá teve uma série de pessoas que, quando chega no fim da descendência, nasceu Jesus. Então, Deus escolheu Lia, gente. Mesmo ela sendo muito desprezada. E tendo sofrido muito, muito, muito mesmo. Então, em resumo, eu quero que a gente saiba quais são as nossas motivações. Porque Lia e Raquel, elas poderiam estar sendo movidas pelas motivações erradas. Poderiam não, elas estavam. Uma queria o amor do marido a qualquer custo, então ela tinha filho, e ela achava que tendo um monte de filho, o marido dela ia amar ela, e ele nunca amou. E a outra queria ter o reconhecimento e prestígio social que a Lia tinha, e ela até irritava Jacó. Tipo, meu, eu tô no lugar de Deus pra te dar um filho, eu não consigo, cara. Eu tô fazendo minha parte, entendeu? Eu tô fazendo minha parte. E aí, que a gente possa analisar na nossa vida quais são as coisas que estão nos motivando. Por que eu quero casar? É porque eu quero que todos saibam que eu sou uma mulher normal, finalmente, e que encontrei um homem que vai atestar isso pra todo mundo? Ou que eu quero ter filhos, porque aí finalmente eu vou ser uma mulher abençoada? Gente, tem uma série de coisas que a gente pode fazer pra agradar os outros. Por que eu quero fazer faculdade? Porque eu quero mostrar pra todo mundo que eu sou inteligente? Porque eu quero ganhar dinheiro e não quero depender de ninguém nessa porcaria dessa casa, e vocês vão pedir dinheiro emprestado pra mim e eu não vou dar? Quais são as motivações que me levam a fazer o que eu tô fazendo? Por que eu trabalho na igreja?
Por que que eu estou guardando a minha virgindade para o meu casamento? É porque eu vou esfregar na cara de todo mundo que eu sou a mais pura de todas e que eu sou igual a ouro e o homem que me tiver vai ser o cara mais feliz do mundo porque eu sou virgem, eu sou pura, que sei lá o quê. Mas aí fica o dia inteiro lendo conto erótico e sujando a sua mente, porque o que importa pra você é a caixinha pura, né? Mas o interior é um sepulcro, é um cadáver, porque de pureza você não tem nada. E então, gente, por que que a gente faz as coisas que a gente faz? Por quê? E precisa entender, tem que ter discernimento, pedir pra Deus, Senhor, me dá discernimento. Eu estou competindo com essa mulher porque eu tô com inveja de alguma coisa dela? Ou realmente essa mulher é má e eu não devo me envolver com ela? Ela é uma pessoa realmente que não faz bem pra mim? Tem que pedir pro Espírito Santo te direcionar pra demonstrar se nos seus olhos são maus e enxergam maldade até onde não tem, por uma proteção que você está se protegendo de mulheres que podem ser melhor do que você e podem ser melhores do que você, e você é insegura e não consegue ter pessoas melhores e mais bonitas do seu lado porque senão você acha que você vai se apagar. Vamos pedir para Deus nos revelar isso, né? Então, para a aplicação de hoje, vamos fazer pedir a Deus para sondar o nosso coração e revelar as nossas motivações. Por que que eu tomo certas atitudes? Por que que eu escolhi ficar em casa e cuidar dos meus filhos em vez de trabalhar? Porque eu quero que todos vejam que eu sou uma mãe exemplar e aí eu me sinto superior às outras mães que não fizeram isso e aí eu posso apontar o dedo na cara delas e falar: eu saí do emprego para cuidar dos meus filhos. Independente do que isso fosse custar para mim, eu fiz isso porque eu sou. Gente, pede para Deus sondar o seu coração. Ou você fez isso porque realmente você queria ter tempo para os seus filhos, mas você sabe que isso não te torna superior a outras mulheres que não tiveram as mesmas oportunidades e que elas são amadas por Deus do mesmo jeito. Pede para Deus com honestidade: Senhor, sonda o meu coração e me revela de verdade, Senhor, o que está acontecendo dentro de mim, o que tem dentro do meu coração, o que precisa ser purificado. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Será que você tem coragem? Passo 2. Olhar para as outras pessoas com misericórdia. Olhe para as pessoas e pensa no porquê que elas tomaram certas atitudes. Exemplo, você gosta de usar roupas bonitas e vestidos femininos. E aí você vê uma mulher usando um moletom e você fala: nossa, que mulher masculinizada. Tá faltando isso daqui pra ela se assumir, que sei lá o que, que sei lá o que. Gente, calma. Pensa assim, por que será que essa mulher tá usando essas roupas masculinas? O que será que levou ela a usar aquelas roupas? Será que ela, da mesma forma que você não está tentando se vestir de forma modesta, não revelando as formas do corpo dela para outras pessoas, só que ela não se adequou com o estilo romântico de vestidinhos e frufrus? Será que é simples assim? E eu tô achando que eu sou muito melhor do que ela porque eu uso um vestido? Isso foi muito específico, né? Então, pede para Deus te revelar aquilo que as outras pessoas estão passando, para você poder enxergar elas com misericórdia, para você conseguir entender o porquê cada pessoa age de certa forma. E não chegar atacando pedra, se achando muito melhor do que os outros, porque você teve que abrir mão de algumas coisas que os outros não tiveram que abrir. Isso acontece muito também. Uma mulher que escolheu seguir num caminho difícil e duro. Um exemplo, uma mulher que escolheu seguir num caminho de um marido que batia nela, traía ela, bebia e maltratava os filhos, ela escolheu seguir casada com esse rapaz até ele se converter ou mesmo que ele não se convertesse. Aí esse cara morre ou ele se converte e ela continua casada com ele. E aí ela vê uma mulher que, sendo traída, massacrada por um marido alcoólatra, se separou. Ela olha para aquela mulher e fala assim: ela não fez o que eu fiz, então ela é fraca. Não, não. A gente precisa entender que se a gente escolheu seguir por um caminho e Deus nos deu força para seguir até o fim naquele caminho, porque eu escolhi, porque eu conversei com o Espírito Santo e ele me direcionou, ou às vezes não também, às vezes eu escolhi seguir naquele caminho porque eu achei melhor, eu não posso olhar para os outros que escolheram seguir de outra forma e achar que eu sou melhor do que eles, ou que elas merecem menos a glória de Deus, ou têm menos autoridade sobre algum assunto só porque você
agiu de outra forma. Gente, é muito difícil uma pessoa escolher se separar também. Assim como é difícil uma pessoa escolher permanecer num casamento terrível na esperança de que aquele homem se converta. Então, eu não sei qual das duas opções é pior. Mas cada uma tem a graça concedida de Deus para permanecer no caminho que ele tem para ela todos os dias. E a gente precisa respeitar esses dois caminhos. E respeitar os caminhos bíblicos, né? Porque eu não vou falar que uma mulher que, então ele me traiu, eu vou sair por aí fazendo de um todo com um monte de cara porque ele vai provar do mesmo veneno. Não, isso não é bíblico, né, gente? Então, quem quiser fazer isso não tá dentro da Bíblia. Se quiser fazer isso, vai fazer, mas não vem falar que é de Deus, não. E o terceiro passo é pedir força ao Espírito Santo para transformar o seu comportamento, sendo o comportamento de uma pessoa julgadora ou invejosa, ou um comportamento que é ruim mesmo e que precisa ser trabalhado e melhorado, porque a gente só consegue evoluir na caminhada com Deus se a gente tiver a força do Espírito Santo, senão a gente não consegue. Então, dá um like, se inscreve no canal, comenta o que você achou e compartilha esse vídeo se você achar que ele é interessante com alguma pessoa que precisa ouvir essas coisas. E beijo!